Defesa Civil calcula que a chuva já afetou 800 mil pessoas em Santa Catarina. No município de Caçador, a situação também é desesperadora. Até esta tarde, 15 cidades haviam decretado estado de emergência. Com cerca de 72 horas, você já tinha emissão de aviso para a região como um todo de Santa Catarina, claro que em especial as áreas mais vulneráveis, que é a faixa centro-leste, aí que envolve o Vale do Itajaí, áreas do litoral da região metropolitana de Florianópolis. Aqui tem a imagem de satélites do período justamente de pico das chuvas. Então, o que é que ocorreu aqui? Tinha uma frente fria sobre o oceano e isso jogava umidade do oceano em direção ao continente, justamente sobre a região de Santa Catarina e o leste do Paraná. Quando duas massas de ar de densidades diferentes se encontram, uma com ventos quentes e outra com ventos frios, forma-se uma frente exatamente no limite entre as duas massas. Se os ventos quentes predominam, chama-se frente quente. Se predominam os ventos frios, frente fria. Esse encontro de massas de ar com características diferentes é a principal causa dos fenômenos meteorológicos. Durante a tarde, o rio Itajaí-Açu chegou a mais de 2 metros acima do nível em alguns locais. As aulas nas escolas estaduais e municipais foram canceladas. A previsão de mais chuva deixou a população preocupada. No caso da frente fria que levou chuva para Santa Catarina, o ar frio, que é sempre mais denso, avançou por baixo de uma massa de ar quente e úmida. Úmida porque tinha se formado no oceano. O ar frio empurrou o ar quente para cima. Esse ar quente e úmido se condensou e formou nuvens carregadas de gotículas de água que se precipitaram, provocando tempestades, trovoadas e chuva de granizo. Sim, ainda tem outro fator ali que é a topografia também. Então a nuvem chega, ela bate na topografia, ela começa a ficar acumulada ali. Então isso favorece ainda que as chuvas continuem caindo num espaço bem reservado entre a parte da serra que tem ali do vale, né? E aí fica concentrada principalmente na faixa leste do estado. Aí combina com essa condição de rios na região, de vale, montanha, você tem uma condição bastante acidentada nessa região, propiciando essas condições aí. A frente fria avançando para a costa do sul do Brasil, até estacionar sobre o Vale do Itajaí, pode ser vista nas imagens de satélite. A imagem de satélite, que vocês podem ver aí, permite que o meteorologista identifique a nebulosidade. Que tipo de nebulosidade existe em determinada região? Nuvens. Um diagnóstico, como se fosse uma foto em um determinado momento, e o meteorologista consegue identificar, por exemplo, sistemas meteorológicos, frentes. A previsão tem outra ferramenta que também registra as condições atmosféricas num momento específico. Isso aqui, o que a gente diz, são cartas sinóticas. Isso é o que representava a atmosfera nesse dia 7 aqui. Esse é um campo que a gente chama de altitude. É o campo de vento, são essas linhas em azul mais fininha. Tá vendo esse azinho em azul aqui? Atrás dessa frente, essa letrinha 1023 aqui, ó, é um sistema de alta pressão. Os ventos giram no sentido anti-horário, tá? Olha o movimento do giro aqui do meu dedo aqui, ó. Ele pega o ar que está aqui e joga para cá. Fica um sistema anticiclônico que continua jogando todo o ar em direção justamente à costa do Paraná e à costa aí do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A carta sinótica, ou a carta do tempo, é elaborada pelo meteorologista previsor a partir das imagens de satélite e dos dados coletados nas estações meteorológicas. Esse aparelho se chama psicrômetro e ele consiste de um termômetro úmido e um seco. Da diferença deles que eu obtenho outras informações, como por exemplo a umidade do ar. Tenho que ficar olhando sempre por conta de ter um momento exato, que é o momento que a coluna do úmido chega no ponto mínimo. Essa é a leitura correta. Já subiu, então eu estou com o último valor. Aqui é um dos pichês, esse fica dentro do abrigo. Tem um outro que eu também vou fazer a leitura lá, que é o pichê ar livre. É um evaporímetro, é só um tubo de vidro com uma escala
O que está segurando essa água aqui dentro é esse pedacinho de papel. Conforme a evaporação, a coluna de água vai descendo. Eu anoto da evolução desse valor, a gente sabe qual foi a evaporação. Bom, tem outro clichê para fazer a leitura. São horários específicos que a gente coleta a quantidade de chuva, tá? Aqui tem o pluviógrafo, registrador de chuva, né? Que aqui dá para ver que não teve chuva nenhuma, tá uma linha reta, né? Os principais dados que o observador quer saber sobre a atmosfera são temperatura, pressão, umidade e vento, chamadas de variáveis termodinâmicas da atmosfera, e são medidas em milhares de estações espalhadas pelo globo. Aí aqui são valores correspondentes à data e à hora, código correspondente à direção do vento, a velocidade do vento. Esse campo é a temperatura, esse campo é o ponto de orvalho, esse campo é a pressão, a graduação normal. As estações de superfície, como essa do IAG, coletam dados da superfície da Terra. Navios e boias registram essas variáveis nos oceanos. Para registrar o que acontece acima da superfície, os centros de previsão contam com um equipamento simples e útil: a radiosonda. Vamos fazer o lançamento agora. 2, 1, lançando. Ao lançar, o vento estava de leste, aí foi subindo, virou para nordeste, depois virou para norte e predominante agora de noroeste. Esses balões levam uma quantidade determinada de sensores meteorológicos. Basicamente temperatura, pressão, umidade e vento. Conforme ele vai subindo, ele tem por um sistema de rádio, ele emite essa informação para uma estação meteorológica que está embaixo. Então você lá embaixo consegue saber que temperatura, que pressão, que direção e intensidade do vento tem nas diferentes camadas atmosféricas. Isso aqui é uma sondagem aí na estação, lá no aeroporto de Florianópolis. Então já dava uma noção de como a atmosfera está bastante instável, potencialmente favorável à condição de tempo severo sobre aquela área lá. Na verdade, você tem dois tipos de informação aqui, essas linhas que se cruzam, e dependendo desse cruzamento, você sabe se a atmosfera está mais úmida, mais seca, como é que está o comportamento dos ventos, do giro. Esses números te dão valores de índice de instabilidade. Esses índices de instabilidade dão uma noção numérica do potencial que está a atmosfera com relação a tempo severo, por exemplo, queda de granizo, condição para chuva. Essa aqui é a radiosonda, Paulo César, tudo bem? Tranquilo, só para informar que a radiosonda se encontra na rede para transmissão. Os dados das radiosondagens e as informações atmosféricas registradas em todas as estações meteorológicas do Brasil são encaminhados para uma rede do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que fica em Brasília. Esses dados, então, entram no sistema, vem tudo para a internet, aqui para Brasília. Esses dados são distribuídos por uma rede para Washington e são aí redistribuídos para o mundo inteiro. O que está em verde ali é porque está tudo chegando ok e está ok. 12 UTC, 9 da manhã. Então é a hora em que o pessoal está colhendo os dados e jogando para cá. A rede de Washington é um dos centros de previsão global. Os outros dois ficam em Melbourne e em Moscou. Esses centros reúnem, organizam e depois disponibilizam os dados coletados em todo o globo para que cada país possa elaborar sua própria previsão. Se não houvesse essa coleta de dados no globo todo, seja nas estações de superfície, seja com as radiosondagens, seja com os aviões, seja com os navios, seja com os satélites, que são o grande impulso do sistema a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, a gente não teria condições de fazer expectativas de tempo de um alcance da casa de 3, 5, 7 dias. No meio da manhã, por volta das 9 horas, quando os dados atmosféricos do Brasil já se juntaram aos dados coletados no resto do mundo, tem início outra etapa fundamental da previsão, a rodada dos modelos numéricos.
sala de previsión de tiempo sería como un laboratorio diario, donde a gente observa a atmosfera, monitora e prevê o comportamento futuro dela. Então a gente aqui praticamente trabalha com dados que são coletados em estações meteorológicas em diferentes partes do mundo. A gente tem acesso às informações em tempo real. Esses dados servem como alimento aos modelos numéricos de previsão de tempo, que são ferramentas, eu diria que a principal ferramenta que o meteorologista previsor tem para elaborar a previsão de tempo. Se o dado está errado, vamos supor, se o observador meteorológico, que vai todo dia observar na estação meteorológica, observa mal, por negligência, imprudência, o que for, esse dado vai estar errado. Essa fonte de erro entra no modelo. E o modelo se alimenta dessa informação. Se a informação está errada, a previsão também vai estar errada. O modelo de previsão de tempo simula o comportamento da atmosfera no futuro. Para isso, o modelo precisa ser informado sobre as condições atmosféricas no momento presente, exatamente o que os dados coletados indicam. Esses dados são inseridos em equações matemáticas baseadas principalmente nas leis de Newton aplicadas às massas de ar em movimento. As equações descrevem a dinâmica da atmosfera. As leis são utilizadas de forma que, se colocando os dados iniciais, você consegue estimar qual seria o tempo futuro através das equações. A gente tem que pensar a atmosfera como sendo um corpo, uma parcela de ar que vai estar sujeita às leis da física. Então, se a gente imaginasse um volume limitado de ar, e a gente vai usar esse como sendo a nossa parcela de controle. Quer dizer, se esse cara vai ser empurrado de leste para oeste, ou de norte para sul, ou inclusive vai ser jogado para cima. Um movimento para cima fácil da gente imaginar, por exemplo, é vento contra uma montanha. O ar é forçado a subir. Então, a gente não enxerga esses cubos imaginários que eu estou dizendo, mas é como se a gente pudesse segmentar a atmosfera, então, nessas parcelas e aplicar a segunda lei da física em cada uma dessas parcelas para saber qual é o movimento que ela vai ter. É como se eu imaginasse uma malha, uma tela de quadradinhos, vamos supor, em cima do meu mapa mundi. Vamos dizer quadradinhos de 100 por 100 quilômetros, né? Se são 40 mil quilômetros de círculo na latitude zero, na linha do Equador, você teria aí pelo menos uns 400 pontos aí ao longo, né? Então você teria lá 400 quadradinhos em leste a oeste por 200 quadradinhos em norte a sul, imaginando uma conta simples. Então nesses 400 vezes 200 quadradinhos, vezes quantos níveis verticais você quer representar na sua atmosfera, você tem que resolver aquelas equações todas que a gente falou. E essa é a forma com que a integração numérica acontece. Os modelos de previsão de tempo são divididos em dois tipos: modelos globais, que simulam o comportamento da atmosfera em grandes áreas, e modelos regionais, usados para fazer a previsão em pequenos espaços geográficos. O nosso modelo hoje operacional no INMET, ele tem uma resolução de 25 km. O que é? Então, cada distância de cada ponto é de 25 km. Isso para a América do Sul. E tem um que é só para o Brasil, com uma resolução de 7 km. Então, você divide o Brasil, ou no caso a América do Sul, em quadradinhos de 7 km no caso. Por exemplo, eu vou pegar uma saída aqui do modelo nosso do modelo 25 km que a gente tem hoje. Vai ver a diferença no campo de precipitação de um para o outro. Então, tá vendo a informação? Aqui é só para o estado do Rio de Janeiro. Se fosse pegar aqui só um zoom para o Rio de Janeiro, a chuva geral. A chuva, pode ser que essa chuva que teve aqui no meio não ocorreu. Os dois principais centros de previsão de tempo e clima do Brasil, o INMET e o CPTEC, usam modelos diferentes de previsão. O modelo do INMET, o High Resolution Model, foi desenvolvido na Alemanha. Os modelos do CPTEC, o ETA 20 e o global ST213 são adaptações de modelos estrangeiros. O ETA não é um modelo que foi desenvolvido aqui no Brasil. Foi um modelo que veio da Iugoslávia, 40 anos atrás, e adaptou
Mas já adaptar não é fácil, porque você tem que adaptar, tem que colocar as características da região. Cada país tem uma topografia diferente, tem uma vegetação diferente. Esse já foi um desafio. Mas a gente chama aqui modelo próprio, nosso, porque foi tão adaptado que praticamente é nosso. Mas, se você for pensar direitinho, é um modelo que veio de fora. Existe um modelo próprio que está sendo implementado, que seria um modelo RPSAS, se dá para colocar aí. Aí sim, que seria um modelo totalmente do CPTEC, que ele tem dados que são do Brasil. Não tem nenhuma incumbência estrangeira. Mas esse modelo ainda está, seria este que está aqui. Esse modelo ainda está em teste. Mas no mundo inteiro é difícil ter algum centro que tenha um modelo próprio que não dependa desses outros modelos estrangeiros. Nós temos 2 imensos oceanos, um de cada lado, então isso certamente influencia bastante, né? Inclui a Amazônia, uma região imensa de floresta dentro do continente, que é uma floresta, mas tem muita água também. Então tem uma grande influência no clima regional. Inclusive os Andes também têm essa influência. Então os ventos, por exemplo, os ventos alísios que vêm do Oceano Atlântico, eles passam por sobre a Amazônia, rebatem nos Andes e vêm para o sul. Estão carregando umidade para o sudeste do Brasil. Então o efeito barreira dos Andes é um fator também importante. Da mesma forma como o efeito do ar que vem do Pacífico ter que subir e depois descer. Isso tudo influencia no clima regional. Então, essas características, por isso que eu digo, essas características regionais têm que estar embutidas no modelo. E não é os Andes só tem aqui, a Amazônia só tem aqui. Então, a gente tem que adaptar os modelos para essas coisas que tem aqui. A chegada do supercomputador Tupã está ajudando a colocar o modelo desenvolvido pelo CPTEC, o RPSAS, em operação com todas essas variáveis específicas do clima no Brasil. Quanto mais variáveis, mais cálculo a fazer. Então é uma máquina importante porque a capacidade dela de pico 254 trilhões de contas aritméticas por segundo. Mesmo um supercomputador não garante uma previsão perfeita. As equações são representações simplificadas da atmosfera e pequenas diferenças na condição inicial se amplificam à medida que a simulação avança no tempo. Por isso, as previsões de tempo se limitam a períodos de no máximo 7 dias. Olá, vamos observar a imagem de satélite desta quarta-feira, 19 de outubro de 2011. Outro problema que os meteorologistas têm que driblar é a divergência entre os modelos. Essa é a solução de um modelo que a gente utiliza, essa aqui, que é o modelo da casa, aqui o ETA. Esse outro é um outro modelo, o GFS. Quando eles começam a divergir em determinado ponto, porque eles divergem, na verdade um tem um parâmetro que o outro não tem, e aí na hora do cálculo as soluções vão ser diferenciadas. Você vai afinando até chegar a uma conclusão final, que é justamente isso aqui, ó. Ah, o modelo está dando muita chuva, o outro não. Um coloca um pouco mais para norte, o outro coloca para sul. Não, vamos avaliar outra informação até ir afinando para chegar, vamos dizer, num consenso que poderia ser a solução final, que tende a ser a solução final, né? Alô, bom dia. Tá me ouvindo, Escobar? Sim, estou vendo. Quem fala? Vinícius? Você tem uma previsão aí de chuva forte para o Rio Grande do Norte amanhã? Aqui não. Amanhã não. Amanhã não? Está vendo a possibilidade para depois de amanhã já ter uma chuva mais significativa. O registro dos dados observados contam a história da atmosfera em vários momentos ao longo do dia, dos meses e dos anos. O conjunto de todos esses dados conta a história climatológica de um determinado lugar. Então, para que você conheça com o mínimo de abrangência o clima de uma determinada região, você deve observar as condições de tempo por pelo menos 3 décadas. Você pode pegar verões que tenham características diferentes entre si, para ter uma ideia da média dos verões, invernos e assim por diante, porque não necessariamente um verão é igualzinho ao verão anterior e assim por diante.
Nós estamos centralizando todo o acervo de informações em papel da instituição. Descobrimos que nós temos na instituição ao redor de 12 milhões de documentos. Esse projeto surgiu da necessidade da gente avaliar o que a gente documento histórico e de que forma que esses documentos históricos poderiam ser convertidos de papel para uma informação digital, para que ficasse disponível para o nosso uso, né? E para o uso da comunidade científica. Olha só, a caderneta, ela começa identificando a estação. Tem as informações dos instrumentos, temperatura máxima, mínima, evaporação, pressão atmosférica, temperatura no solo, quando existe termômetro no solo. Você vai coletando essas informações. É a única forma de você avaliar o clima. Tem essa coleta de dados. Nós trabalhamos com toda a série, desde janeiro de 61, todos os dados observados, mês a mês. Fazemos acumulados trimestrais dessas variáveis, porque a previsão ela é trimestral, para que o modelo consiga captar todo o efeito sazonal de períodos úmidos e secos, influências de períodos secos em úmidos e vice-versa, para que a gente consiga fazer essa previsão. Boa tarde a todos, vamos dar início então à... Existe uma reunião mensal entre INMET, CPTEC e diversos órgãos estaduais de meteorologia, entre outros órgãos que têm interesse nessa área de climatologia no Brasil. Nessa reunião, os meteorologistas avaliam os resultados dos modelos de clima que são diferentes dos modelos de tempo. A principal diferença é que predominam nos cálculos de previsão de clima dados sobre a região que fica ao redor da área que se quer fazer a previsão, chamada de condição de contorno. A condição de contorno é a que mais predomina, porque a variabilidade do clima na escala desse período de meses, né, que a gente prevê, ela é forçada por condições que variam de forma lenta. Temperatura da superfície do mar, umidade do solo e cobertura de neve são as principais fontes de variabilidade lenta de condição de contorno, e o oceano é uma dessas fontes, que uma vez que se determina um padrão de aquecimento ou resfriamento, e um exemplo clássico disso é o fenômeno El Niño ou a Laninha, né, no Pacífico. A El Niño aquece a região do Pacífico Equatorial e esse padrão permanece por períodos de 6 meses ou mais até. Quando acontece um fenômeno El Niño, os ventos alísios sopram com menos força sobre o Oceano Pacífico Tropical Leste, diminuindo as águas frias nessa região. O resultado é um aquecimento maior do que o normal na superfície do mar. Esse aquecimento muda o padrão de vento e altera o regime de chuvas nessa região do Pacífico. No fenômeno Laninha, ocorre o oposto do El Niño. As águas no Pacífico Tropical Centro-Leste ficam mais frias e os ventos alísios sopram com mais força. A intensidade da chuva no Pacífico Tropical Oeste aumenta e diminui na costa oeste da América do Sul. A Laninha é o resfriamento da condição do Pacífico e também, uma vez estabelecido o esfriamento no Pacífico Equatorial, ela permanece lá por períodos longos. E isso acaba afetando a circulação geral da atmosfera e em algumas regiões do planeta tem um efeito bastante marcado e o Brasil é uma delas. No Atlântico, a persistência de águas quentes na região mais tropical. Bom, a gente tem vários modelos numéricos que tentam simular isso. Um dos modelos é o acoplado, né, que faz justamente, tenta ver essa interação do oceano com a atmosfera. E também existem modelos que são chamados estatísticos de previsão de clima, que não são baseados na dinâmica da atmosfera, eles são baseados em relações onde se observa as condições, por exemplo, de temperatura da superfície do mar de uma série histórica de 30 anos e procura-se a relação dessa série histórica de temperatura da superfície do mar com uma série histórica equivalente de precipitação, de chuva, sobre uma determinada região. E é possível construir relações entre o que foi ocorrido no passado de temperatura e o que foi disso da superfície do mar e o que foi observado de chuva. A ciência da previsão observa o passado e o presente, aplica sobre essa observação as leis da física e, com cálculos matemáticos, tenta prever o futuro.